Fala aí galera, aqui é o Pozzoli e hoje eu tô aqui com a minha amiga Michelle e a gente vai estar começando esse vídeo aqui no canal e vai ser uma série nova que eu vou estar trazendo e eu espero que vocês gostem muito. Então, roda a vinheta. Então galera, mais uma vez começando aqui, né? Eu queria começar uma série de vídeos aqui no canal sobre, olha só, ambulância, não é mesmo? Acabou de falar sobre isso. Mano, que bosta. Então, voltando aqui, né galera, eu vou estar começando uma série de vídeos nesse canal de um assunto que eu acho extremamente importante, extremamente relevante para estar no YouTube, porque não tem muito conteúdo desse no YouTube, que é a questão da acessibilidade na medicina. Como é você fazer medicina sendo uma pessoa com deficiência, que é o termo correto de se utilizar. Aí eu vou estar trazendo uma série de amigos, porque eu não tenho vivência sobre isso, eu não posso, tipo assim, achar que a minha opinião sobre como deve ser para tal pessoa é válida, porque, mano, é a minha opinião, eu não passo por isso. Então eu acho extremamente importante trazer meus amigos, até para dar espaço de fala para eles até local, e se você encontrar em algum dos vídeos dessa série alguém que represente uma história semelhante, não igual, mas semelhante à sua, que você possa sim se sentir inspirado, mano, e não desistir da medicina, porque a medicina ela é para todos e não para um grupinho específico de pessoas como foi durante muito tempo. E com isso, eu queria passar a palavra um pouco para a Michelle, para ela se apresentar, e a gente vai começar a conversa. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Michelle, sou estudante de medicina da UFMG. Tô no 6º período junto com o Pozzoli, rumo ao 7º. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E sou uma pessoa com deficiência, eu tenho acondroplasia e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha vivência na medicina. Ok. E explica pra quem é totalmente noob no assunto o que seria a acondroplasia, primeiramente. Então, a acondroplasia é uma deficiência, é uma das deficiências relacionadas com o nanismo, né? Então eu tenho baixa estatura. E displasia óssea, que é o osso, ele vai ficando torto ao longo dos anos e geralmente quando você nasce você precisa fazer cirurgia de correção. Então você faz uma série de tratamento ortopédico, né? Eu já fiz 9 cirurgias de correção ortopédica, porque desde que eu nasci, eu já nasci com problemas, assim, eu não conseguia andar direito, a minha perna, meu osso era bem torto e tal. Então, essas pessoas com acondroplasia, elas têm essa questão óssea, né, que precisa fazer correções, e também a baixa estatura, junto com a deficiência. Entendi. Então, a gente vê que, tipo assim, no seu caso, a deficiência seria mais uma coisa física, né? Não uma coisa que interfere de maneira alguma com o psiquiátrico, não necessariamente com o psicológico, porque pode interferir com a autoestima, toda essa questão, mas não, tipo assim, é uma deficiência mental, por assim dizer, não tem nada a ver com isso. Então, ótimo. E então eu queria, assim, começar com qual que era a sua visão da medicina, tipo, antes de você entrar na medicina, você já teve alguma pessoa na qual você se inspirou? Algum modelo que você tinha assim, não, tipo assim, essa pessoa conseguiu, então eu também consigo? Alguma coisa do gênero? Não, na verdade a medicina pra mim, eu sempre quis medicina, tipo, desde os meus 5 anos, 6 anos, eu falava, eu quero medicina, mas foi um sonho que foi se perdendo aos longos dos anos, porque eu não achava que tinha representatividade, né? Então, quando você vai vendo o perfil da medicina e tudo mais, você percebe, tipo, tá, será que eu me encaixo aqui? Acho que não. Então, aos poucos você vai deixando esse sonho. Sim. Foi um sonho que aflorou de novo no meu ensino médio, que é onde, tipo, algumas pessoas vieram pra mim e falaram, por que não tentar? E aí eu decidi tentar, assim, eu sou de escola pública e minha escola era tinha muita defasagem, mas eu resolvi tentar e eu não tinha alguém, assim, pra me espelhar. Na verdade, eu me espelhava muito no meu médico, que é o que eu tinha contato e tal, e ele sempre falava pra mim, ele nunca colocou limitações pra mim, assim, ele falava, a gente dá um jeito de você fazer isso. Sim. Então pra mim ele foi uma grande inspiração, mas ter uma inspiração que me representasse, eu nunca tive, né? Então, e agora você pode ser para outras pessoas, porque isso é extremamente importante, mano, tipo assim, você saber que aquele local lá não vai ser um local, tipo assim, que não cabe você. E se não caber, mano, você vai fazer caber, tipo, não tem essa parada, você tem que
por meio de diversas lutas, mano, social, que a gente tem conquistado a diversidade na medicina, conquistado o espaço para a nossa população inteira, mano. Porque, tipo assim, não é de branco rico que o Brasil é feito. Tipo assim, branco rico sem deficiência nenhuma. Tipo assim, nunca vai ser feito dessa forma. E não deve ser, a medicina não deve ser um espelho de um país que não existe. Deve ser o espelho da nossa população como um todo. Então eu acho muito importante isso. E outra coisa que eu queria perguntar também, antes de entrar na medicina, qual que você achava que seria a sua maior dificuldade relacionada ao curso, se você achava alguma coisa? Eu tinha muito medo, assim. Uma das matérias que eu tinha mais medo era a cirurgia. Porque, né, eu tenho baixa estatura e eu tinha muito medo, assim. Eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir acompanhar, eu não tenho altura pra acompanhar. E eu ficava, assim, a gente tinha uma visão de, tipo, os médicos, eles são mais sérios e eles vão exigir muito de você. E eu pensava, meu Deus, eu acho que... Será que as pessoas vão entender que eu não vou conseguir ver? Ou será que vou ser excluída dessas matérias? Eu tinha medo de anatomia, tudo que era mais prático, assim, que era relacionado à cirurgia, relacionado a essa questão prática, sem ser da consulta, porque eu achava mais tranquilo. Eu tinha muito medo. Então, assim, eu comecei o curso já com muito medo dessa questão, assim. Entendo. Realmente, a cirurgia, geralmente quando você tem a imagem de um cirurgião assim na cabeça, mano, é uma pessoa extremamente alta, tipo assim, até eu não sou uma pessoa muito alta, mas aí, tipo assim, meus professores cirurgiões, os caras têm tipo 1,89 m, eu fico assim, meu Deus, você é um cirurgião baixo, tipo assim, porque eu particularmente quero cirurgia, né? Você quer cirurgia também? Não. Você quer clínica? Até então clínicas, sim, né? Tipo assim, isso é um processo, né, que você se descobre. Eu já tô nessa certeza porque, mano, eu sou fritado na cirurgia. Mas, como eu já falei nos outros vídeos aqui, você vai descobrindo a sua aptidão em determinadas áreas no percorrer do curso. E em questão de... eu queria também deixar ressaltado que essa é a nossa visão na metade do curso, tá? A gente não chegou no final do curso, tipo assim, está na metade literalmente do curso. A gente acabou terminando essa semana agora, praticamente, a metade do curso. Você é mais da metade do curso. Então, depois, lá no internato, a gente vai trazer outras vivências. Mas esperem por isso nos próximos anos. E outra coisa que eu queria perguntar, é uma coisa que eu realmente tenho curiosidade, é a questão do atendimento ao paciente. Como foi que você já sentiu que algum paciente reagiu de maneira assim com estranhamento ao ser atendido por você ser muito baixa, tipo assim, na hora que você vai chamar o paciente no corredor? Como é que foi a sua primeira reação nisso? Tipo assim, quais foram as suas inseguranças e suas seguranças no que diz respeito a atendimento? Bom, primeiro eu queria falar que a gente está em uma posição social muito privilegiada, né? Então, só de ser estudante de medicina, isso já muda a forma com que as pessoas te veem. Seu preconceito aqui. Exatamente. Então, assim, é claro que tem, mas é claro que eu já vi várias vezes, eu chamei e a pessoa fica tipo, what? Como assim? E uma vez uma senhora falou assim, cadê o médico? Não. Aí eu fiquei, não, mas eu sou estudante que vai te atender. Nossa, mas você tem quantos anos? Eu achei que você era filha do médico. E aí já aconteceu várias vezes, porém, eu sou uma pessoa eu me considero uma pessoa bem-humorada, assim, muito tranquila em relação a essas coisas, sabe? Minha construção de vida foi em base nisso, de levar a vida mais tranquila, assim. Então, eu não sou uma pessoa que fica tipo, nossa, você não pode falar assim comigo, sabe? Não fale assim comigo, não fale assim direito. Comigo, ok? Eu sou tipo, não, eu faço medicina, quem dera se eu tivesse 15 anos, quem dera, eu tenho 20 e tantos e tal. E eu brinco com o paciente, e das vezes que aconteceu foram poucas, mas poucas pelo status que a gente tem. Assim, eu sinto que é isso, sabe? Eu acho que se fosse uma outra profissão, esse estranhamento seria muito maior. Entendi. Entendeu? Que de fato, tipo assim, um rótulo, né, querendo ou não, acaba sendo, tipo assim, o rótulo do estudante de medicina, ele vem acima do rótulo de alguém com deficiência. Primeiro ele vê o estudante de medicina, tipo assim. Então isso ia te dar
diferenciada, querendo ou não. Eu entendo realmente isso. Porque isso já entra num assunto interessante que eu queria perguntar, fora da faculdade de medicina, como você, se você percebeu que o tratamento de algumas outras pessoas, assim, tipo assim, que não necessariamente nem sabem que você faz medicina, teve mudança? Você percebeu que você começou a ser tratado de maneira diferente? Sim. Na minha cidade mesmo, eu senti que, exemplo, eu não falava que eu queria medicina, mas algumas pessoas sabiam e falavam tipo, mas como você vai fazer pra atender? Você vai subir num banquinho e tal? E eu sentia meio chato isso, porque era uma forma de me invalidar, sabe? Sim, isso não é pra você. Indiretamente era tipo isso. E eu via que as pessoas, elas pensavam isso, assim. E aí depois que eu passei em uma faculdade, assim, né, uma federal muito boa. A melhor do país, a melhor do o país. FMG. Eu acho que isso mudou muito, assim, as pessoas ficaram, meu Deus, ela é muito inteligente. Tipo isso, assim. Não que eu seja, tá, galera? Lógico que é, todo mundo é. Mas, assim, eu sinto que, até, por exemplo, quando eu ia em barzinhos, né? Quando eu ia antigamente e as pessoas ficavam assim, nossa, você faz o quê? Eu sou estudante de medicina. Tudo muda. Já muda o status, né? Tudo muda, porque essa questão, tipo, quando as pessoas olham pra uma pessoa com deficiência, elas já pensam que são pessoas que não conseguem tanto, assim, que tem como que eu vou falar? Que você espera menos daquelas pessoas, é isso. Você já espera menos, sabe? Sim. Eu acho que as pessoas têm aquela visão errada de que a deficiência, ela é necessariamente atrelada a limitações em todas as áreas. Tipo assim, não, se eu tenho isso, eu não posso fazer isso, porque isso é só pra pessoa perfeita, entre 7.000 aspas. E eu acho que depois que você... Não é nem essa questão de você provar pros outros, que a gente não tem que ficar provando nada pra ninguém. Mas, tipo assim, os outros ficam meio que de cara passada depois que te vê. Não, de fato, ela conseguiu. Ela está lá, tipo, na faculdade mais concorrida, no curso mais concorrido que tem. E beleza, tipo assim, o fato da deficiência não limitou ela. Porque eu acho que... Aí eu queria até que você conversasse um pouco sobre isso. Que a limitação, ela vem muito mais de uma maneira autoimposta, né? Tipo assim, se você vê que você não tem essa limitação, você consegue superar algumas. Mas, tipo assim, se você escutar os outros, não, você não consegue fazer isso, você acaba se limitando a sua capacidade à toa, tipo assim. Sim, eu acho que tem muito disso. Não, totalmente. Eu acho que as pessoas acham, elas veem assim, a deficiência é a falta de eficiência. Tipo isso, assim, sabe? Sim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, essa questão da limitação, ela é muito interessante, porque pesquisando mais, conhecendo mais sobre o assunto, a gente vê que a limitação, ela tá muito mais relacionada ao ambiente do que à própria pessoa. Porque eu sempre costumo falar que, por exemplo, se você chegar em um lugar e tiver uma escada em que cada degrau é 5 metros, você vai ter muita dificuldade, sabe? Só os escaladores, mano, que vão conseguir. Tipo, você vai estar limitado naquela situação. Vou fazer um rapel de boas aqui. Então, assim, aquilo te limita, sabe? Então, não é porque você é uma pessoa limitada, mas aquela situação está te limitando. Porque aquele ambiente não é preparado pra você. E é o que eu sinto, assim. Eu sinto que o ambiente, que o nosso ambiente, né? Que as nossas cidades, elas foram feitas pensando zero em pessoas com deficiência, pensando mesmo no geralzão, assim. Pessoas que não têm nenhuma limitação. Então, quando essas pessoas, elas chegam e elas têm dificuldades, as pessoas pensam assim, é porque essa pessoa é limitada. Mas elas não pensam assim, é porque esse ambiente não está preparado para essa pessoa. Porque se o ambiente estiver preparado para uma pessoa, ela vai conseguir desempenhar a função dela normalmente, porque aquilo ali vai estar tudo preparado para ela, sabe? E isso tá na Constituição, e isso devia ser, assim, o que devia ser feito, sabe? Mas não é feito. Então a gente vive muito com isso, assim, a limitação é atrelada a nós e não realmente ao ambiente, porque se você não vê que o ambiente limita, você não vai pensar assim, esse ambiente é limitador. E tudo bem você não pensar, porque não é a sua vivência, sabe?
Mas é por isso que é importante escutar outras pessoas e compreender o quanto e ter que... empatia, né? Isso, exatamente. Certamente. E nesse ponto aí, é muito interessante o que você falou, tipo assim, as pessoas têm que perceber que o planejamento do local que foi mal feito, e não a pessoa que tem que se adaptar a um lugar mal feito, tipo assim, não faz sentido nenhum. É igual, tipo assim, não é o caso, mas pessoa com deficiência, que tem que usar cadeira de roda e não tem rampa na cidade, tipo assim, pra você subir na escada, ou chega algum maluco, estaciona o carro no lugar da rampa. Tipo assim, aqui em Belo Horizonte eu já vi muitas vezes isso, mano, dá vontade de pegar, levantar o carro do cara e falar, olha só, esse aqui não é lugar de estacionar. Tipo assim, é absurdo. E falando especificamente da UFMG, você considera que a UFMG, ela é inclusiva, tenta fazer de alguma forma adaptações para que você não se sinta limitada naquele ambiente? Como é que é pra você? Olha, quando eu vim pra UFMG, eu tinha expectativas altas, porque era o UFMG, né? Então eu fiquei tipo, ai, como é uma universidade super reconhecida e tal, com certeza tem tudo preparado e não é assim, galera. Não é assim. Em 2018 foi a primeira vez que foi instituído cotas para pessoas com deficiência. E antes de 2018, a UFMG, no curso de medicina, né, em específico, ela tinha, acho que 3 estudantes com deficiência que haviam passado. Nossa Deus. Então, tipo, muito pouco, assim, né? Pelo menos aos anos agora próximos. E aí, então, ela não estava preparada. E aí, simplesmente, a lei funciona assim. Isso foi instituído e você vai ter que colocar. Só que abrir a porta é muito fácil. Difícil é você fazer aquela pessoa permanecer lá dentro, fazer de tudo para aquela pessoa permanecer e conseguir fazer a sua função normalmente, assim, sem obstáculos nenhum, sabe? E eu sinto que quando eu entrei, nossa turma foi a primeira a ter cotas, né, para pessoas com deficiência. E eu senti que a UFMG ficou assim, meu Deus, e agora? O que nós faz? E agora, Derek, e agora? Oh, não! E aí, assim, eu entrei e primeiro a gente vai pro Campus Pampulha, né? Que você já deve ter falado pra ele. Sim, tem vídeo aqui, se vocês quiserem fazer tudo do Campus Pampulha. O Campus Pampulha é maravilhoso e ele é nada inclusivo, assim. O Campus Pampulha maravilhosamente não inclusivo. Maravilhosamente. Assim, ele é maravilhoso, mas ele, assim, deixa a desejar muito, muito, muito. Primeiro que o calçamento lá é todo em pedras, assim, sabe? Igual no interior, assim. Todo em pedrinhas, assim, umas pedras muito difíceis de você... Por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas, né? Ela vai ter muita dificuldade ali, sabe? Eu já tive, porque, assim, eu tropeço toda hora. Então toda hora eu tropeçava porque tinha umas pedras lá e eu tinha outros amigos meus também com deficiência que eu via que passava por essa situação e era super chato, assim, eu achava muito chato e eu ficava pensando, cara, como é problemático isso aqui, sabe? Mas tinha um lado bom, assim, tinha elevador em todos os prédios, isso é muito importante. Eu acho que os prédios lá do Campus Pampulha, eles se preparavam. O problema é o Campus Pampulha, assim, pra você se locomover lá dentro. Porque, por exemplo, pra você ir no RU, né, no restaurante, tinha um morro enorme pra você subir. Lá você tem que quase fazer rapel pra chegar no RU. Você chega com a coxa desse tamanho lá, ele só olha lá na Pampulha. Nossa, é bizarro, assim. E eu tinha dificuldade, porque eu tinha eu primeiro comecei a ir com uma bolsa de rodinhas, porque eu usava o notebook pra anotar as aulas e é pesado, assim, não conseguia. Então eu usava de rodinhas. E era muito difícil andar com aquela bolsa lá naquele campus, né? Eu tenho 9 cirurgias, então a minha perna, ela doía mais, assim. Tenho um cansaço físico maior do que o das outras pessoas. E, cara, era muito difícil, assim. Eu tive amigos, graças a Deus, eu tive amigos que super me ajudavam, assim, que eu nunca precisei, tipo, pedir, assim. Eu acho que as pessoas, elas eram muito empáticas, assim. Pelo menos as que estavam à minha volta, né? Então, elas sempre me ajudavam. Mas, assim, se eu fosse depender do campus ali, daquela estrutura, talvez isso me deu um pouco de desanimada. Quando eu vi assim, eu vi que seria difícil. Eu vi que talvez eu estaria limitada naquela situação ali, sabe? Algumas vezes mesmo eu não conseguia. Tava tão cansada que eu ficava, meu Deus, eu vou pro restaurante? Não, eu vou pagar pra comer, sabe?
E aí eu pagava pra comer naquele restaurante lá, pago, caro, inclusive. E eu fazia isso às vezes. Né? E aí eu ficava tipo, ai não, eu quero almoçar aqui com o pessoal. Mas na verdade é só porque eu realmente estava cansada, assim. Eu pensava, meu Deus, é muito longe, sabe? Então eu acho que isso deixou muito a desejar. Depois a gente vai pro Campus Saúde, onde é um campus melhor, assim, é um campus mais acessível, acredito eu. Ele tem... ambulância. O campus, ele é mais preparado, assim, sabe? Ele tem aquele caminho que precisa ter para deficientes visuais, né? Eles colocaram há um tempo atrás. Eu acho que um ano antes da gente entrar, eles colocaram. E aí ele tem elevador, que também te leva pra todo lugar lá dentro do prédio. Lá onde você anda também é mais, assim, o calçamento é mais de boa. Sim, assim. É mais regular. É mais regular. E a biblioteca também tem elevador, isso é bom. Ali no RU, eu acho que falta, no restaurante, por exemplo, quando eu entrei não tinha... Não, mentira, já tinha. Tem uma pia, assim, que ela é mais baixinha, sabe? Eu acho o máximo. Eu fico assim, gente, fizeram uma pia pra mim. Uma pia pra Michelle. Só que não. Mas eu achei muito legal, porque as pessoas que usam cadeira de rodas, elas vão lá e conseguem lavar a mão, sabe? Isso eu acho muito legal. Porém, ainda tem algumas dificuldades. Por exemplo, o sal e algumas coisas, os talheres... tipo, colher e tal, fica tipo lá em cima, assim. Lembra quando a gente pegava? Sim, quando a gente tinha que pegar, né? Que agora eles dão tudo pra nós. Agora eles dão tudo pra gente, mas aí antigamente você tinha que... Eu não conseguia. Sim. Aí você tem que pedir pra alguém e às vezes você não quer pedir porque você não quer incomodar essa pessoa, sabe? É muito comum as pessoas com deficiência, elas não fazem as coisas porque elas acham que elas estão incomodando. Acho que são um estorvo, né? Tipo Isso. assim, nossa, a pessoa só vai fazer porque tô pedindo. Exatamente. Sim. E também, tipo assim, você não quer pedir porque você não quer que as pessoas te invalidem. Então, você acha que pedindo algo, as pessoas vão falar, ai, não consegue. Sabe? Então, é muito problemática essa questão. Então, assim, eu acho que faltava coisas assim. Eu e um grupo de amigos, a gente tentou fazer um estudo pra estudar ali a estrutura do Campus Saúde. Só que não deu muito certo por causa da adesão. A adesão foi baixa, infelizmente. Bem triste. Isso, bem triste. E assim, eu sinto que a gente tem um núcleo de acessibilidade, que é o NAI. Quando a gente entra, eles fazem diversas perguntas e perguntam o que você tem dificuldade. Eu mesmo falei que a cadeira pra mim talvez seria um problema, porque assim, eu não consigo encostar na cadeira igual todo mundo, e porque a minha perna é muito curta, sabe? Então isso é um problema. É claro que eu tenho problema de postura, né? Então assim, isso vou sentir mais dor, vai ser mais difícil pra mim ficar o dia todo sentada vendo aulas. E aí eles falaram que eles iam tentar resolver isso. Eles falaram até que tinha lá no Campus Pampulha, que eu tinha falado há pouco tempo, tipo uma van pra te levar de um prédio pro outro. Eu conheço o ônibus, a van específica, não tipo sei. pra pessoas com deficiência, principalmente pra quem... Sim, eu acho que eu já vi sim. Já viu? Tem. Tem pessoas que andam com aquelas motinhas ou cadeira de rodas mesmo. Sim, interessante. E que é muito difícil andar ali, não dá. E aí eles te levam, eu acho que tem até a opção de te levarem pro outro campus, que é o campus setorial 1, eu acho, não sei, que ele é mais baixo. Sim, o outro restaurante ele é mais apropriado para tipo assim, você saiu do carro, você já entra no restaurante praticamente. Isso, só que ele era muito longe de onde a gente estudava, tipo, muito longe. O campus Pampulha é tipo uma cidade, assim, né? É um parque enorme, tipo assim. Nossa, eu acho que é do tamanho da minha cidade, porque a minha cidade é muito pequenininha. Então, assim, não dava. Então, essa van fazia isso, sabe? Eu achava que era uma opção interessante. Mas é isso, assim, falta coisa, sabe? Sim. Eu acho que falta estrutura. O NAI, eu sinto que ele te dá uma expectativa muito grande quando você entra. Ele fala que vai te dar todo o apoio do mundo. Infelizmente, não é assim que acontece, sabe? Entendi. E eu acho que um ponto que faz o Campus Saúde ele ser um pouco mais acessível é o fato de, como ali ser um hospital e os pacientes mesmo transitarem por lá, e a gente tem muitos pacientes com limitação de movimentação e você não pode fazer o hospital, né, o caminho para o hospital ser um mountain track, tipo assim, você não quer fazer trilha para chegar no hospital. Então eu acho que esse fato de eles já terem que lidar com os pacientes há mais tempo
ajuda um pouco, né, o fato de ter mais acessibilidade. E também até porque o prédio principal, a Faculdade de Medicina em si, tem tipo 8 andares, ninguém aguenta subir aqueles 8 andares a pé, mano, tem que ter elevador. Sim. Mas muito interessante esse ponto de vista que você falou. E outra coisa, se você vê, mano, se você entrar na faculdade e você vê pessoas tentando fazer estudos pra melhorar a infraestrutura, mano, responda o estudo, tipo assim, geralmente é rápido. Às vezes é tipo assim, questão de múltipla escolha, tá ligado? Um bagulho simples, e quando não é questão aberta que não vai tirar nada da sua vida, tipo assim, e você vai ajudar muito. Não só as pessoas que já estão na faculdade, mas as pessoas que vão entrar no futuro, tipo assim. E essa consciência é muito importante, porque não é competição, é tipo auxílio, tipo assim, você tem que ajudar as pessoas. Sim, eu acho que a nossa turma em si, eu acho que as pessoas com deficiência, elas tiveram mais obstáculos, assim. E eu sinto que a gente tá trilhando um caminho melhor para outras pessoas que estão vindo, sabe? Eu sinto que a preocupação foi aumentando. Hoje em dia mesmo os professores, quando você entra no período, os professores geralmente mandam um e-mail e falam assim: oi, Michelle, tudo bem? Eu vi que você é uma pessoa com deficiência, que talvez tenha alguma necessidade. Eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar, para ajudar assim, nas suas atividades, o que pode te atrapalhar. Então o professor ele se coloca assim, não foram todos que fizeram isso, mas a maioria, o que não aconteceu no primeiro período, sabe? Nem no segundo, que foi onde eu tive inclusive anatomia, que pra mim foi super problemático, assim, pra mim foi difícil. E eu não via que tinha isso. E hoje em dia, falando com os nossos calouros, eu vejo que eles já, anatomia mesmo, eles já fizeram algo, sabe? Os professores na anatomia, eles, no nosso período, eles não estavam nem aí. Até porque eles não... A faculdade, eu acho que ela não falou assim, gente... Tem pessoas agora entrando, tem sabe? pessoas que precisam de coisas diferentes do que vocês estão acostumados. Vamos estar fazendo algo? Exatamente. E aí eu acho que a faculdade não fez isso. E a faculdade foi fazendo depois que a gente entrou e realmente a mudança infelizmente, a mudança é feita assim, sabe? Tem pessoas que precisam, que estão entrando ali, que estão falando, ei, faz alguma coisa. Desbravadores. Tipo, vai. Sabe? E você precisa passar situações muito chatas para que os professores eles comecem a entender, meu Deus, esse aluno tá passando um constrangimento, que será que ele é necessário? Talvez não. Né? Exatamente. Então, assim, o que eu posso fazer? E eu acho que em cirurgia mesmo, eu senti que eu não tô tendo mais dificuldades, porque eles já sabiam disso, sabe? E os professores de anatomia, não, eles não sabiam. E agora os de cirurgia, sim. Então, eles falaram pra mim, não, fica tranquila, tipo... igual eu fui acompanhar uma cirurgia, não foi com meus professores, mas foi uma situação muito legal, assim. Terceiro período, eu fui acompanhar uma cirurgia lá na minha cidade, com a doutora Ione, que ela é ginecologista. Eu fiquei, mano, e agora, sabe? Eu fui meio que, tipo, a minha tia falou com ela, minha sobrinha queria acompanhar uma cirurgia sua. Ela falou, manda ela vir amanhã. Aí eu fiquei, tipo, vai lá! Aí eu, e agora? No terceiro período sem saber nada. Aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei com muito medo. Eu não consegui dormir à noite de tanto medo da situação, assim. Pensei, meu Deus, será que eu vou passar por algum constrangimento? E no bloco cirúrgico é assim, você não pode atrapalhar no bloco cirúrgico. É a regra, sabe? Não atrapalhe o cirurgião não tentando atrapalhe. salvar a vida de uma pessoa. Então assim, não atrapalhe. E eu ficava assim, eu vou atrapalhar. E aí vai estar na minha testa, estou atrapalhando. Estou atrapalhando. Estudante atrapalhando. Exatamente. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí eu cheguei lá e aí antes de entrar na cirurgia, eu falei com a doutora, eu falei assim, eu tô um pouco de medo porque eu não sei se eu vou te incomodar, será que eu posso, sei lá, talvez eu possa subir em um banquinho, alguma coisa assim pra eu conseguir ver, porque eu literalmente não consigo ver. Eu tenho 1,27, galera, então assim, não dá pra vocês verem no vídeo, mas eu sou muito pequenininha mesmo, então não dá pra eu ver. Aí ela falou assim, você tá com medo disso? Que isso? Não, você sobe na escadinha, se precisar você sobe na escada, se precisar você sobe na cadeira. Mas você vai ver, fica tranquila, tá tranquilo, isso aí a gente dá um jeito. E pra mim isso foi assim, nossa, essencial, porque se eu tivesse tido uma primeira experiência muito ruim, talvez teria me travado, sabe? E a minha primeira experiência foi muito boa, e aí eu comecei a entender que assim, as pessoas estão entendendo isso, sabe? Assim, a necessidade, a importância, né? Que é o ambiente que tem que se adaptar ali, sabe? Então, com certeza. Assim, se a gente tiver que adaptar o ambiente pra você, a gente vai fazer isso. Então eu sinto que hoje na UFMG
eles estão fazendo isso, assim, pelo menos agora no nosso ciclo clínico, que é onde eu estou tendo vivência agora, eu sinto que os professores estão falando, ei, se você precisar de qualquer coisa, fala comigo. Ninguém nunca falou pra mim assim, por exemplo, eu não consigo medir os pacientes, porque a régua é grande e os pacientes são muito maiores que eu. E aí eles falam assim, não, fica tranquila, você pede um colega seu pra medir, ou eu posso medir, ou tipo, uma enfermeira, tipo, isso aí não tem problema. Então eu nunca fui criticada, ou nunca falaram pra mim, você não é boa nisso. Não, tipo, todo mundo sempre entendeu, assim, todo mundo sempre foi empático. Então eu acho que isso foi muito importante pra mim e eu queria falar isso, assim, não é acessível, mas estamos rumo Acessibilidade. Acessibilidade, é. É muito bom, nossa, Deus, assim, fantástico, você falou muito bem. E uma coisa que queria falar especificamente da anatomia, que eu acho super interessante, que eu acho que vai melhorar muito pra quem estiver entrando agora, é que antigamente, tipo assim, literalmente ficava lá os corpos em cima de mesas altas e, tipo assim, muitas pessoas juntas. Então já é difícil pra, tipo assim, pessoa alta assistir, tipo assim, se você não fica lá em cima lá do corpo lá, que aí você fica morrendo com aquele cheiro, mas enfim, agora não, tipo assim, botaram o que chama de foco cirúrgico. Foco cirúrgico é aquele lugar, aquela lâmpada famosa de bloco cirúrgico, aí tipo assim, ele tem uma câmera na ponta, que agora ele é transmitido pra televisões na sala de anatomia. Aí, tipo assim, eu acho, pelo menos, que isso deve ajudar muito pra essas pessoas. Nossa, não só pra pessoa com deficiência, mas, mano, pra todo mundo, porque era impossível. Tipo assim, se você chegou atrasado 5 minutos, parceiro, melhor você ficar em outro canto. Era impossível. Tipo assim, os bancos pra sentar eram, assim, enormes. É altão, mano. Era alto porque a mesa é alta. Então, assim, eu tinha que escalar pra sentar naquele banco. E se eu não chegasse mais cedo, não teria banco pra mim, porque não tem banco pra todo mundo. E aí, tipo assim, eu algumas vezes, as pessoas não estavam nem aí. Mas a maioria das vezes, o pessoal me via assim, falava, Michele, vai lá pra frente e tal. E eu ficava lá. Só que quando eu ficava em pé, eu ficava com a minha cara em cima do corpo e aquele cheiro de formol e eu ficava chorando o tempo todo, sabe? Muito emocionante a situação. Ai, muito emocionante. E assim, nossa, era terrível, assim, era terrível. Eu lembro que na prova era tipo assim, você tinha 30 segundos. É um tempo pequenininho, mano, tipo de 45 segundos, 1 minuto por questão, no máximo. Isso, pra ver o corpo e eles colocavam ali um marcador, um alfinete para o que era. Então pra mim era muito difícil porque os monitores foram os que se preocupavam comigo, com o professor. Mas o monitor ficava tipo assim, eu lembro que eles ficavam tentando levar o banquinho pra mim, só que pra mim era um pouco de constrangimento, porque assim, em 30 segundos uma pessoa saía da mesa dela, ia pra outra, via ali e escrevia. Em 30 minutos eu tinha que sair, esperar o monitor levar meu banco, subir no banco, olhar o negócio e escrever. Sim. Então assim, pra mim era muito mais difícil, cara, porque eu gastava mais tempo só pra poder ver aquilo, sabe? Sim. E eu lembro que numa dessas provas eu tive um ataque de pânico, porque eu tava... o tempo tava tão curto pra mim e eu tava tão preocupada que a gente... Então, a gente tem que colocar as questões em ordem, tem as ordens das questões, né? Tem os números lá das mesas. E aí eu errei, porque nem sempre tá na ordem da sua folha, pode estar meio bagunçado e você tem que prestar atenção nisso. Só que eu tava tão correndo contra o tempo que eu errei a ordem, eu já não sabia de qual ordem que era, eu comecei a ter ataque de pânico. Aí um dos monitores falou, calma, tipo... Aí eu falei, nossa, eu não tô conseguindo respirar direito. E aí eu fui lá pra fora, ele me deu água e tal, eu fiquei tentando respirar certo pra tentar voltar, assim. E aí foi assim, foi uma situação muito chata, todo mundo da sala viu e ficou meio preocupado comigo. E eu fui falar com o professor, um professor, né? Não precisa falar o nome. Eu já ia falar o nome dele aqui. Exposição. E ele falou pra mim assim, o monitor falou, tipo, ela teve menos tempo com o pessoal e tal. Aí ele falou assim, não, tá de boa. Rasga essa folha dela e ela faz de novo as questões. Nossa, Deus. Então, tipo assim, ele me deu uma nova chance e pra mim foi assim, na época foi, uau, ele é muito bonzinho. Mas na verdade, tipo, eu tinha que fazer algo, porque não tava acessível pra mim, entendeu? Assim, então foi um próprio erro da disciplina, sabe? E os monitores, velhos, eles são estudantes
que estão ali dando o tempo deles e tal pra poder E ajudar a gente. Toma Então, muito tempo. então assim, não é responsabilidade de um monitor, sabe? Eu acho que tem que ter um professor pra falar pra vocês as coisas. Eu sou monitor de anato, né? Então, tipo assim, a gente faz o que a gente consegue, mano, pra ajudar, mas às vezes é complicado, tipo assim, como é coisa estrutural, a gente consegue fazer muito pouco e a gente não tem autonomia, tipo, da matéria, assim, de julgar como é que vai ser a avaliação. Quem faz isso é o professor. Sim, e essas regras assim de prova, coisas assim, não tem o que fazer, sabe? Sim. Então, e eu nunca tinha feito prova, tipo assim, sobe um banquinho, desce um banquinho. Uhum. As outras provas já foram mais tranquilas porque eu já me acostumei com aquilo. Mas, tipo, cara, assim, foi muito ruim pra mim. Mas é uma coisa que aparentemente melhorou e que a galera agora tá falando que eles depois eles me chamaram, perguntaram o que eles poderiam fazer por mim. Que bom. Falaram, tipo, eu vou fazer um banquinho pra você, pra te ajudar e tal, assim. Ficou no projeto ainda, mas eu espero que eles... Eu não peguei essa fase, mas eu espero que as outras pessoas peguem, sabe? Ah, fantástico, então. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra conversar com a Michelle. Eu queria saber se você tem alguma coisa pra falar especificamente para pessoas que podem estar na mesma situação que você estava, assim, de desilusão durante seu ensino, antes do seu ensino médio, né? O que você gostaria de falar para essas pessoas? Eu queria falar que, assim, eu acho que o primeiro passo é tentar, sabe? Tentar. Eu sei que não é fácil, não vou ficar aqui, é muito fácil. Não é fácil, é muito difícil mesmo e a gente passa por uma fase muito difícil. E a gente precisa, inclusive, de apoio, a gente tem que ter rede de apoio, né? Amigos, família, uma terapia. Tudo isso é muito essencial. Eu comecei a fazer terapia no meu primeiro ano de faculdade, porque pra mim estava pesado. E então, assim, é preciso ter rede de apoio, mas não, sabe, não é impossível, não mesmo. E não é assim, você entra e as pessoas vão falar, tipo, você não pode ser médico, você não é padrão, Isso não existe, gente. É uma coisa assim que a gente pensa, porque o grupo da medicina é feito, é elitista, sabe? São pessoas brancas, são pessoas ricas, são pessoas com status já e tudo mais, assim. E você pensa, meu Deus, eu não tenho nada disso. E assim, eu não tenho nada disso, eu tô aqui, sabe? E agora eu sinto que a medicina é assim, parte de mim, era realmente o meu sonho. E se eu tivesse deixado isso pra trás, eu poderia não estar vivendo o meu sonho, assim, né? Um sonho porque assim, a sua profissão vai te acompanhar por muitos anos. Então, assim, você tem que gostar daquilo. E talvez eu estaria muito frustrada fazendo outra coisa. Então, assim, não desista antes de tentar, sabe? E se você tentar e você não achar que é pra você, também não fique tipo, eu não posso desistir. Não, você pode desistir, sabe? Não surte. Mas assim, tente, sabe? Tente. E assim, as pessoas aqui na UFMG, pelo menos, elas são empáticas, sabe? Eu não sinto que eu sofri eu vou te deixar de lado. Não foi assim, eu tive dificuldades. Tem pessoas ruins em todos os lugares, ok? E aqui também tem. Mas assim, ao meu ver, assim, em geral, as pessoas são super legais. Ninguém ficou olhando, tipo, você tem deficiência. Não, nada a ver. Então, assim, entra se seu sonho é medicina, né? Se seu sonho é outro curso também, se você quer fazer o FMG, vem pra cá. Vem pra maior. Vem pra maior, porque você vai ter e você também é escutado aqui. Você tem lugares pra vocês, sabe? Se você tá se sentindo mal numa sala e você quer mudar, você pode mudar. Então, tem uma escuta que vai te escutar, que vai, tipo, falar, tipo, o que a gente pode fazer por você? Vamos pensar aqui. Então, assim, você vai ter apoio. Tem o NAPEM, que eu falo no outro vídeo aqui também. Veja o vídeo. Veja. Então, assim, é isso que eu queria falar. É muito bom estar aqui e não ter desistido, sabe? Porque a sociedade, ela te faz desistir, infelizmente. Sim. Infelizmente, ela fala, desiste, é mais fácil. Com certeza. Mas é isso, vem pra cá e quando chegar aqui, manda uma mensagem. E nós aqui, acha a gente pelos corredores aí. E falando nisso, eu vou deixar aqui as redes sociais da Michelle aqui pra vocês seguirem. As minhas também estão aqui, sempre estão. E queria terminar, tipo assim, complementando o que a Michelle falou, que ela falou que a medicina tem todo esse padrãozinho e ela falou, eu não tenho nada disso e tô aqui. Porque a questão é,
beleza, eu não tenho nada disso, mas eu não preciso disso. Você não precisa ser aquele padrão de médico do século passado que você tem na cabeça, tipo assim, isso tá mudando, isso já mudou. E você, mano, se você quer entrar na medicina, não ache que você vai ser, tipo assim, que você não encaixa na medicina. A medicina pode não encaixar em você. Você pode não gostar da medicina depois que entrou e falou, não, isso aqui não é pra mim, beleza. Mas não é que a medicina, você não vai encaixar na medicina, porque você, mano, vai trilhar seu próprio caminho e você pode contar com amigos pra dar o suporte. Você, tipo assim, não vai estar sozinho. E é isso, eu agradeço muito a Michelle por ter vindo pra cá. Eu agradeço também a todos vocês que assistiram. Se vocês gostaram, deixa qualquer coisa aqui no comentário, comenta. Se for pergunta pra mim, pergunta pra ela, que eu vejo a pergunta, mando pra ela, ou ela direto vê nos comentários do YouTube e responde. E novamente, se você gostou, deixa aqui seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E manda para um amigo que você possa saber que está passando por uma situação de desânimo de entrar na medicina porque ele não se vê representado, para dizer que sim, há pessoas representando. E era isso. Tchau, tchau e muito obrigado. Tchau, gente. Beijo. I'm